Olá, hoje vamos mergulhar fundo num dos códigos de falha mais comuns e por vezes mais frustrantes, o 429. Se já deram de caras com ele, sabem do que falo. Mas não se preocupem, vamos seguir um guia passo a passo para o diagnosticar como deve ser e ir diretos à raiz do problema. É um cenário bem conhecido, não é? Aquela luzinha âmbar acende, ligamos a ferramenta de diagnóstico e lá está ele. Código de falha 429. É aqui que a investigação começa. Mas afinal, o que é que o motor nos está a tentar dizer com este código? Certo, vamos diretos ao assunto. Essencialmente, o código 429 significa que o cérebro do motor, o SEM, está a ver uma tensão demasiado baixa no circuito do sensor de água no combustível. A boa notícia não afeta o desempenho do motor. A má notícia, aquele sistema de alerta que protege os injetores de danos por água, está desligado. Ok, para não andarmos às cegas, vamos ter um plano de ataque bem definido. Primeiro, vamos perceber bem o que é o código e como funciona o circuito. Depois, partimos para os testes práticos, passo a passo, da inspeção visual aos testes elétricos, para apanharmos o verdadeiro culpado. Então, primeiro que tudo, é fundamental perceber o que é que faz este código aparecer. É tudo uma questão da tensão que o SEM está a ler, ou melhor, a não ler. O ponto-chave é este. O SEM está constantemente a monitorizar a tensão neste circuito. Se essa tensão cair para quase zero, estamos a falar de menos de 0,05 volts, e se mantiver assim por um mísero segundo, pronto, ele registra a falha 429. Basicamente, o sistema está a gritar que a eletricidade está a ir para a massa, o que é um sintoma clássico de um curto-circuito. Agora, para a gente entender porque é que essa tensão pode cair, temos que espreitar o circuito. É um sistema simples, mas muito engenhoso. Olhem bem para este diagrama. O que temos aqui é o seguinte. O SEM envia uma tensão de referência estável de 5 volts para o sensor. O outro pino serve de retorno. Pensem no sensor como um interruptor que está sempre aberto, à espera que alguma coisa o venha fechar. E é aqui que a água entra em jogo. Ao contrário do diesel, a água conduz eletricidade. Quando a água se acumula no filtro e submerge as duas sondas do sensor, ela cria uma ponte elétrica entre elas. Isto fecha o circuito, puxa os 5 volts para a massa e alerta o SEM. O problema, e aqui é que está o busilis da questão, é que um curto-circuito em qualquer outro lado faz exatamente a mesma coisa. A tensão vai a zero. E antes de irmos mais longe, atenção, uma dica que vale ouro, diretamente do manual de serviço. Se houver outros códigos de falha ativos, resolvam-os primeiro. Um problema noutro circuito pode estar a afetar este e substituir um SEM sem necessidade é um erro que custa muito, muito caro. E já que estamos a falar de erros caros, outro ponto fundamental. Usem sempre as ferramentas certas. Os pinos dos conectores são delicados. Uma ponta de teste errada pode alargá-los ou danificá-los. E isso cria problemas intermitentes que são um verdadeiro pesadelo para diagnosticar mais tarde. Ok, com a teoria toda na cabeça e os avisos bem presentes, está na hora de pôr as mãos na massa. E o primeiro passo é sempre o mais simples, mas muitas vezes o mais eficaz, uma boa inspeção visual. E a primeira pergunta a fazer é: o código está ativo agora, neste preciso momento? Se sim, excelente. O problema está a acontecer e vai ser mais fácil de encontrar. Se não, estamos a lidar com uma falha intermitente, que normalmente aponta para uma ligação solta ou um fio que está a fazer mau contacto. E o que é que estamos à procura, exatamente? É esta a lista: corrosão, umidade, pinos tortos, qualquer uma destas coisas pode criar um curto-circuito ou uma má ligação e causar o nosso código. Acreditem, muitas vezes a solução do problema está mesmo aqui. Se a inspeção visual não deu em nada, não há problema. É hora de começar a isolar as variáveis. E o nosso primeiro suspeito é o próprio sensor. A lógica aqui é muito simples. Vamos isolar para reinar. Ao desligar o sensor, estamos a abrir o circuito. Se o curto-circuito estava dentro do sensor, o SEM vai deixar de ver a tensão baixa. Em vez disso, vai haver um circuito aberto, o que deve ativar um código diferente, o 428, que indica tensão acima do normal. Este é o momento da verdade. Se ao desligar o sensor o código 429 some e o 428 aparece, é quase certo que encontramos o culpado. O sensor tem um curto-circuito interno. Agora, se o código 429 continuar ativo, o problema está para trás, no chicote ou, em casos mais raros, no próprio SEM. Mas calma, antes de pegar no telefone para encomendar uma peça nova, vamos ter 100% de certeza. Voltem a ligar o sensor. Se o código 429 reaparecer logo de seguida, não há margem para dúvidas. O problema é mesmo o sensor e pode ser substituído com toda a confiança. Bom, se o teste do sensor indicou que ele está bom, isso quer dizer que a solução fácil já foi à vida. Agora a nossa atenção tem de se virar para o chicote elétrico do motor, o que exige um pouco mais de paciência.
O primeiro teste que vamos fazer ao chicote é para ver se há um curto à massa. Com o sensor e o SEM desligados, usamos um multímetro para medir a resistência entre o pino de sinal, do lado do chicote, e um bom ponto de massa no chassis. E o que é que queremos ver no multímetro? Um número bem alto, superior a 100 mil ohms. Isto basicamente diz-nos que o fio está bem isolado da massa do veículo. Se a leitura for baixa, significa que o fio está a tocar em metal em algum sítio e é aí que está o nosso curto-circuito. A seguir, o segundo teste. Este é para ver se o nosso fio de sinal não está a conversar com outro fio com que não devia. Medimos a resistência entre o nosso pino de sinal e todos os outros pinos do conector. E, mais uma vez, queremos ver uma resistência muito, muito alta. Qualquer outra leitura indica que o isolamento entre os fios falhou. Depois de seguir estes passos todos, a causa da falha já deve ser bem clara. Por isso, vamos só recapitular rapidamente as possíveis soluções para fechar o assunto. Recapitulando, o nosso método de funil levou-nos pelas 3 causas mais prováveis do código 429. Começámos pelo mais simples, a ligação, passámos pelo componente que falha mais vezes, o sensor, e acabámos no mais trabalhoso, o chicote elétrico. E para fechar, deixo uma pergunta para pensarem. O problema está resolvido? Ótimo. Mas como é que se pode evitar que isto volte a acontecer? A resposta, claro, está na manutenção regular. Drenar a água do filtro de combustível de vez em quando previne a própria situação que o sensor foi feito para detectar. É um hábito simples que mantém todo o sistema de combustível em boa forma.